Estado Mínimo, Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Episódio de hoje online com o queridíssimo Diogo Costa. Eu sei que a galera que é da Liberdade, Diogo, sabe quem você é, né? Eu tenho certeza. A outra parte talvez não, mas vai conhecer mais hoje, porque a gente divide muito aqui, Diogo. A gente fala muito sobre liberdade, sobre negócios, né? Então eu tenho certeza que a galera que nos ouve aí, do Líderes do Amanhã, em especial, que você está sempre junto, te conhece muito bem, então eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir esse episódio. E os empreendedores que nos escutam e outras pessoas que ainda não conhecem Diogo, galera, escutem esse episódio, porque Diogo é muito fera quando o assunto não apenas é liberdade, mas sempre quando a gente vai falando de coisas relacionadas ao liberalismo, tá? A gente vai falar aqui, Diogo, hoje sobre liberdade e fake news, um tema muito legal. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito legal, Marcelo. Prazer estar aqui, cara. Não, muito bom. Vamos lá. Diogo, antes de eu começar o episódio, propriamente dito, eu preciso agradecer quem nos ajuda a estar aqui, né, defendendo a liberdade, quem nos ajuda a estar aqui defendendo o mundo dos negócios, do capitalismo. Então, em primeiro lugar, eu vou agradecer a Apex Partners, né? A Apex é nossa sócia no Diga Aí. Então, a Apex é uma casa que, desde o mercado financeiro, atua no mercado imobiliário, atua na área de research, enfim. Eu só tenho muito a agradecer a Apex, porque se não fosse a Apex, a gente não estava aqui com essa estrutura, com essa possibilidade de divulgar bons conteúdos. Tenho que agradecer também ao Five Sport Bar, e você, quando vier aqui de novo, você esteve aqui 2 semanas atrás, mas quando você vier de novo, tem um presente do Five para você, tá? Você ganhou um voucher de R$100 do Five, seja para a gente almoçar, jantar, tomar uma cerveja, o que for. Fica aí esse presente para a próxima vez que você vier, um restaurante, bar sensacional. Você gosta de esportes? Gosto. Pô, Five tem 50 TVs, meu irmão. Cada TV passando um esporte diferente. É bizarro, é muito irado. Já passando o Flamengo. Ah, garoto, hoje tem Mengão no Libertadores, a estreia, hein? A gente tá gravando aqui, né? Dia 2 de abril. Show de bola. Sou flamenguista também. Tenho que agradecer a Cardio Esportes, que não é uma academia, Diogão. Cara, eu vou brincar assim, é um espaço saúde, velho. Que os caras têm de tudo lá dentro. Tem academia, tem funcional, tem jiu-jitsu, tem yoga, tem fisioterapia. Rapaz, tem piscina, tem escalada. Cara, assim, não tem lugar igual no Espírito Santo para quem quer cuidar da própria saúde. E por fim, nessa primeira parte, agradecer ao Tomasi Laboratórios. É um laboratório assim, que não para de crescer aqui no Espírito Santo e agora também está saindo do Espírito Santo. E o Tomasi pede para dar um recado muito importante sobre a gripe. Eles estão com uma nova vacina lá para a gripe da Efluelda. Cada ano é um nome novo, né, que surge, né? Uma cepa nova, né, Diogo? Então, dessa vez é com a Efluelda aí pra galera ficar esperto e tomar muito cuidado. Então, vacine-se lá na Tomasi. Meu querido, vamos lá. Primeira pergunta do dia, Diogão. Quem é você? Quem é Diogo Costa? Legal. Bom, eu sou um cientista político e agora eu estou como presidente da Foundation for Economic Education, uma fundação americana aí de 1946. Estou muito animado por ser o primeiro latino-americano a ocupar essa posição. Pô, parabéns. Obrigado. E também sou flamenguista e torcendo pelo nosso Mengão aí na Libertadores. Boa. Diogo, deixa eu aproveitar aqui. O que é um cientista político? Vamos lá, porque a gente vê lá, tem muita gente que se diz cientista político, né? Mas quando eu paro quando eu falo assim, cientista político, vem, por exemplo, na minha cabeça 2 caras que um eu já entrevistei, o outro ainda quero muito entrevistar. Um é o Schuller, né? Acho o Schuller fenomenal, já passou por aqui, cara, fera. A gente falou sobre liberdade de expressão, tá? Com o Schuller. Imperdível, episódio imperdível. E o Jean Turco também, eu tenho muita vontade de entrevistar o Adriano Jean Turco, né? Mas, assim, o que é um cientista político, velho? Assim, é um cara que estuda política? Literalmente é isso? Pois é, né? A política, na verdade, se você pensar dentro das ciências sociais, seria a primeira ciência, né? A política começa como uma compreensão da sociedade, né? Originalmente, o que a gente chama de política seria até mais abrangente, seria um pouco de sociologia. E como a filosofia, esses questionamentos e essa inquietude que a gente tem sobre as grandes questões da vida, ela começa a se desenvolver de forma sistemática na Grécia, ela começa a olhar principalmente para a polis grega, a cidade grega. Então, polis na época não significava política da forma que a gente entende hoje, né? Que hoje a gente entende política como uma coisa muito partidária, né? O partido Exato.
Mas a política, ela tenta entender inicialmente como que uma cidade funciona, como que ela se organiza, ou seja, como que uma comunidade social, humana, qualquer que seja ela, consegue se organizar, tomar decisões. Porque se relacionar é fazer política. Tô certo? Se relacionar. Sim, quando a gente... existe uma frase do Aristóteles que é: o animal é um homem político, ou, perdão, o homem é um animal político. E quando ele diz isso, ele não está querendo dizer que a gente O concorre... resto não estaria tão errado, não. Não foi Aristóteles, mas não estaria tão errado, não. O inverso. Mas é muito sobre como que a gente, inevitavelmente, vive em sociedade. E a gente precisa se organizar em sociedade para conseguir viver. Então, né, outros animais, não sei se o pessoal já viu um cavalo nascendo, por exemplo, ou outros animais, eles conseguem ter uma certa independência desde muito pequenos, né? O ser humano, ele já nasce e já sai andando, inclusive. Já sai andando, né? O ser humano, ele precisa ter, desde o começo da sua vida, esse amparo social, né, que começa com a família. E para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, a gente precisa de sociedade, né? Você pergunta para uma pessoa o que ela quer ser quando ela crescer, ela não fala simplesmente que ela quer ser nômade, sair por aí, né? De jeito nenhum. O sonho da pessoa depende de todo um aparato social. Se ela quer ser um professor, ela já está pressupondo que vão ter escolas e alunos. Se ela quer ser, hoje em dia, um youtuber, ela já está pressupondo toda uma tecnologia, pressupondo uma audiência. Se ela quer ser um músico, ela está pressupondo uma divisão de trabalho capaz de construir para ela um violão, ou um piano, ou uma guitarra. Perfeito. Não vai ser aquele artesão, ela não vai... Ela precisa do arcabouço social para prover aquilo que ela quer, para ser aquilo que ela quer ser. Exatamente. Então, os nossos sonhos dependem da sociedade, dependem da divisão de trabalho. E a divisão de trabalho está no centro do que é uma sociedade moderna e funcional. Então, estudar política acaba sendo também a forma de você estudar economia, né? Que é você estudar como que a sociedade se organiza em volta da divisão de trabalho. Diogo, só para... É bom a gente, como diz Bruno Garchagen, é bom a gente estabelecer premissas para o debate ficar certo. Eu tenho certeza que estamos falando a mesma coisa, mas vamos delimitar aqui umas situações. Quando você está falando sociedade, você não está envolvendo ainda a questão de Estado, né, como poder organizador. Você está falando sociedade na relação entre pessoas. A princípio, é isso? A sociedade, ela pode ser concebida para fora do Estado, né? Quando John Locke, por exemplo, fala em sociedade civil, ele já está entendendo a sociedade civil tendo um corpo político ali que a gente hoje chamaria de Estado. Mas você consegue conceber a sociedade para além do Estado, né? E, na verdade, a origem do Estado, como a gente conhece, vem a partir de uma certa estratificação hierárquica em cima de outras sociedades, né? Você tem, normalmente, sociedades que se organizam de uma forma menos politizada, menos política, e ao longo do tempo, aquelas que tinham um aparato político acabaram dominando sobre as demais. Não, perfeito. Aí vamos lá, show. Foi muito boa essa introdução aqui para a gente poder começar a entrar no assunto propriamente dito da liberdade de expressão e a própria fake news. Antes de entrar especificamente nessa seara, eu preciso definir melhor o conceito de liberdade, tá? E aí entra uma questão muito relevante que, por exemplo, eu como um libertário e barra anarcocapitalista, eu ainda fico um pouquinho na dúvida do libertário minarquista ali, da segurança, soberania, anarco, enfim, pode me chamar de anarco, libertário, o que for, não tem problema, me sinto super bem quando me chamam desse jeito. Só que quando eu vou para essa parada e me perguntam, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, eu falo a liberdade, eu falo a responsabilidade individual, eu falo propriedade, eu falo a vida, eu falo individualismo, né? E dentro do individualismo já me puxam muito a questão do egoísmo nacional da própria Ayn Rand. E aí falam assim, então quer dizer que você quer viver sozinho? Eu falo, não, é exatamente o oposto. É exatamente o oposto. Então por que eu estou fazendo essa contextualização? Porque a gente está falando do ser humano, a gente está falando de política, a gente está falando de vida em sociedade, e agora eu quero trazer para a liberdade. Me ajuda a mostrar para a galera que está nos ouvindo como que uma vida em sociedade, partindo de uma premissa de liberdade, independente de ser liberal, libertário, anarco, etc., de liberdade, conceito de liberdade, está ligado ao individualismo, está ligado ao eu, à troca voluntária, à ausência de coerção e por aí vai. Sim, a liberdade, ela moderna, como a gente entende, é a possibilidade que nós temos de agir conforme nossa própria vontade, ou seja, nossa inteligência, nosso julgamento, livre de restrições externas, livre do arbítrio de outras pessoas sobre nós.
Todos nós temos nossas vontades e tem as vontades das outras pessoas. Quando as vontades das outras pessoas prevalecem sobre a nossa, a gente chama isso de coerção. Quando a nossa vontade prevalece, a gente chama isso de liberdade. Então, ela é inerentemente individual. Ela começa com o indivíduo. Mas é claro que em sociedade, a sua vontade pode ir ao encontro da vontade de outra pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, um acordo, né? Vários acordos. Nós aqui estamos numa conversa, é uma conversa que nós dois concordamos em tê-la, né? Então, a gente está aqui exercendo nossa vontade em sociedade. Quando você tem uma pessoa comprando e outra vendendo, quando você tem duas pessoas que se casam, ou como a gente vai ter hoje à noite, dois times de futebol que se enfrentam, você tem aí a expressão da vontade de pessoas ou de grupos que se encontram com a vontade de outras pessoas também. Então, uma sociedade livre, uma sociedade contratual, uma sociedade de acordo, de vontades que vão se encontrando e vão, né, por sua vez, criando instituições, né, criando empresas, por exemplo, criando organizações sociais, criando sociedades, né, que Claro. acho que quando o John Locke via uma sociedade organizada, ele via indivíduos, né, que eu acho que é o primeiro grande filósofo liberal, ele viu indivíduos que concordavam em se submeter a leis que eram estabelecidas pela sociedade, né? Perfeito. Então, nós concordamos em nos submetermos a um conjunto de leis. Então, eu não estou sujeito à sua vontade, você não está sujeito à minha. Nós, juntos, né, estamos sujeitos às leis que nós estamos impondo sobre a nossa vida. Muito bom. E aí, como que eu encaixo a liberdade de expressão? Eu posso dividir liberdade em econômica, individual, de expressão? Porque tem muita gente que fala, que na verdade não é que fala, que traz até a seguinte dúvida. O que é mais importante para eu estar num ambiente de liberdade de verdade? A propriedade ou a liberdade de expressão, né? Eu tendo a acreditar que é a propriedade, porque dentro da minha propriedade dentro do conceito de propriedade absoluta, eu teria total liberdade de expressão. Se eu estou em outro ambiente, por exemplo, que não o meu, na sua casa, e você fala, Marcelo, para você entrar aqui, você não pode xingar, e eu entrei, eu tenho que respeitar aquela regra, né? Então, acho que esse conceito de propriedade. Ou seja, então, eu acho que o conceito de propriedade é muito relevante. Mas como que eu encaixo a liberdade de expressão dentro de um conceito genérico maior de liberdade? Bom, isso você começa com a liberdade que você tem sobre o seu próprio corpo, né? Perdão, a propriedade que você tem sobre o seu próprio corpo, a propriedade que você tem sobre o seu próprio pensamento, né? Ser dono dos seus pensamentos, ser dono daquilo que o seu corpo faz, é o início para você conseguir entender a liberdade de expressão. Você tem essa propriedade. E como você falou, conforme a gente vai criando espaços privados em que a gente vai acordando, o limite da liberdade de expressão acaba sendo a propriedade também. Então, você pode ter dentro de uma igreja, por exemplo, certas regras do que pode ou não pode ser dito. Perfeito. Ou você está na casa de uma pessoa, como você falou, você também pode ter limites sobre o que você pode ou não pode falar de acordo com as pessoas que lhe convidaram. Tá perfeito. Diversos espaços vão sendo formas que a gente tem de organizar a sociedade também. E até mesmo de fazer certas curadorias, né? Então, quando você pensa em uma plataforma digital, você também está pensando que um serviço daquela plataforma é conseguir fazer uma curadoria de conteúdo. Basicamente, o grande valor que uma plataforma hoje em dia tem não é apenas da conexão, mas é de curar o conteúdo que você quer consumir e limitar aquele que você não quer consumir também. Show. A gente chega já nessa questão das plataformas, que é um debate muito interessante que vem tendo hoje, inclusive. Mas, dentro de um... Quando a gente vai falar da minha casa, quando a gente vai falar aqui no podcast, por exemplo, que a gente vamos estabelecer aqui, criar essa regra aqui agora, Diogo, aqui vale tudo, tá? Você pode falar o que você quiser, inclusive você tem o direito de me ofender. Pronto, tá? Abrimos aqui a margem da liberdade, colocamos o limite da liberdade de expressão dentro dessa conversa nossa aqui. Só que quando eu trago para um cenário atual, um cenário, vamos dizer assim, realista, de que, primeiro, primeiro, a propriedade ela não é absoluta. Segundo, eu vivo num estado, entre aspas, democrático de direito. Eu vivo num estado em que tem um poder coercitivo, um poder maior. Como que fica, ou melhor, até onde vai a minha liberdade de expressão num ambiente público? Até onde vai a minha liberdade de expressão? Por exemplo, se eu estiver conversando com você na rua e eu sou um cara que odeio camisa branca. Até onde vai a minha liberdade de falar assim, cara, você é um bosta porque você está usando camisa branca? Até onde vai? Quais são os limites, Diogo? Assim, eu quero pegar bem a prática, tá? Bem o que a gente tem hoje no mundo.
Até Sim. onde vai a liberdade de expressão? Porque dentro da minha propriedade, dentro da minha casa, a gente fica fácil. O debate é fácil. Eu quero trazer para o local difícil aqui. Até onde vai a minha liberdade de expressão? Sim. Então, dentro das democracias liberais modernas, se entende que a liberdade de expressão ela vai até onde ela consegue provocar efetivamente uma agressão, uma violência. Então, se eu grito alguém para que atire em você, ou para uma multidão para que te firam ou te matem, aí você violou a liberdade de expressão porque ela se tornou um comando Ok. para uma agressão. Então, esse seria um limite da liberdade. Outras sociedades entendem que se eu estiver imputando a você uma conduta criminosa inverídica e isso for levar a algum tipo de punição, ou seja, eu estou te colocando à mercê da coerção estatal através do que eu estou dizendo, isso também pode ter algum tipo de limite à liberdade. Mas, diferente do que acontece no Brasil historicamente, essas sociedades não eram capazes de acreditar, eu acho que meio que, digamos assim, o benchmark liberal moderno, que a simples difamação ou injúrias seria necessariamente um crime em que você aplicaria a coerção estatal contra quem dissesse não gosto de você, acho você um bosta, etc., ou desse opinião negativa ou apenas te ofendesse. O que passou a acontecer é que o mundo acabou se tornando um pouco mais próximo do Brasil, né? Porque o Brasil já tinha nos crimes de honra não só a calúnia, mas também a injúria e difamação. E o mundo acabou sendo um pouco atropelado por uma outra visão, que é o direito ao reconhecimento, que as sociedades liberais não tinham. Ou seja, eu tenho o direito de ser reconhecido como eu quero ser reconhecido. Então, se eu quero ser reconhecido como uma pessoa bonita e alguém me chama de feia, essa pessoa está certamente me agredindo. E aí a gente tem, obviamente, que os dobramentos disso para as questões que hoje são mais sensíveis, de gênero, de raça. Mas a partir do momento em que o limite da expressão, e até mesmo do pensamento, né, de algumas pessoas, se torna uma função da forma como eu me percebo, fica muito difícil você organizar a sociedade, né? Então, por exemplo, direito à reputação. Será que alguém tem direito à reputação, a ser bem quisto, a ser bem considerado pelas outras pessoas? Isso parece que vai contra o outro direito que eu tenho, que é a minha liberdade de pensamento, né? De perceber o mundo como eu quero perceber o mundo. Então, o que existe hoje é muito esse choque entre essas duas reivindicações. A reivindicação de eu perceber o mundo como eu quiser perceber, e, por outro lado, de o mundo me perceber como eu quero ser percebido. E não existe, na verdade, uma forma de você simplesmente resolver esse atrito. A gente vive, o que existe hoje nas democracias modernas, é essa tensão que, de certa forma, às vezes pendula mais para um lado, para o outro, mas que prejudica muito as interações sociais modernas. Não, demais. E aí você trouxe um ponto, por exemplo, o exemplo que você deu, eu quero ser reconhecido como bonito. Bonito ou feio é uma questão extremamente, inclusive, subjetiva, inclusive de acordo com a cultura de determinados locais, né? Mas quando eu vou, por exemplo, imagina que você, de novo, né, para quem está só ouvindo a gente no Spotify, porque a gente está no Spotify e no YouTube, para quem está só ouvindo, o Diogo usou uma barba, tem um cabelo liso marrom. Mas se o Diogo falasse aqui agora para mim, Marcelo, eu quero que você me reconheça como loiro, velho, aí eu fujo do subjetivo, bonito, feio, e entro num objetivo. Você não é loiro. Eu tenho a liberdade de expressão de falar assim, eu não te reconheço como loiro, porque você não é loiro, velho. Acabou. E aí traz... eu sei que você vai dizer que sim, tá? Que eu deveria ter, pelo menos moralmente, esse direito e tal. Só que pra onde a gente tá indo, velho? Tá decaindo a moralidade das pessoas pra falar assim, não, mas eu quero ser considerado loiro. E eu tô dando um exemplo bobo, mas, velho, tem gente pedindo pra ser reconhecido como gato, como cachorro. Então, é um bom exemplo. E aí vai, depende entendeu? de como você define, né, o que é ser louro. Se você fala assim, não, ser louro... porque até estão alterando, né? Eu tenho no meu DNA uma porcentagem que é nórdica, por exemplo. E aí eu exijo que eu seja percebido como tal. E eu estou falando, às vezes parece um pouco absurdo, mas eu acho que tem pessoas que se identificam dessa forma mesmo, né? E às vezes a pessoa, olha, não, mas eu tenho uma ascendência X, eu, por exemplo, Diogo, né? Eu tenho uma porcentagem do meu DNA conforme mapeado pelo 23andMe, que é do Oriente Médio, libanês, tem uma outra porcentagem também bastante significativa, que é da África subsaariana,
E se por algum motivo eu me identifico como tal e exijo que seja percebido como tal, eu vou estar impondo sobre outras pessoas também um certo dever, que eu não sei se é exatamente legítimo e se é razoável. É aí que tá. É aí que tá. Chegamos onde queria. E aí, eu tenho esse dever de reconhecer aquilo que você quer que seja reconhecido? Então, eu não consigo ver como você consegue organizar uma sociedade dessa forma, né? Em parte porque essa percepção individual, ela pode ser, primeiro, muito fluida, as pessoas mudam a forma como elas se percebem ao longo do tempo, e isso precisa que você imagina, você tem que fazer como se fizesse o update de todo o software da sociedade de acordo com a mudança de percepção individual. E a outra coisa é a quantidade, a complexidade que isso gera na sociedade, porque as identidades são muito, né? Como você próprio disse, né? As pessoas podem se identificar, às vezes, até de uma forma mais animalesca, etc. Então, se você chega e você precisa tratar a sociedade com a complexidade, como se a sociedade tivesse, não sei, você escolhe aí, eu acho que o Facebook chegou numa época que tinha algumas dezenas, por exemplo, de pronomes ou de gêneros, né? E por um lado, assim, interessante que as pessoas tenham essa criatividade ou consigam se fragmentar dessa maneira. Por outro, você não consegue ter uma estabilidade social em que as pessoas precisem lidar com essa complexidade social o tempo todo. A gente teve vários outros momentos em que a gente utilizava tratamentos porque a gente colocava certas categorias. Você tinha o senhor, a senhora, a senhorita, por exemplo, né, na sociedade algumas décadas atrás, mas se você... então é normal, assim, que você tenha algumas formas de tratamento. Agora, quando você multiplica no excesso essas formas, fica também muito difícil de uma sociedade conseguir manter algum tipo de estabilidade social. Então, eu acho que existem várias complicações que a gente tem a partir do momento em que nós aceitamos o direito ao reconhecimento como um direito que se impõe sobre a liberdade de pensamento, a liberdade de percepção. Tá, mas aí, vamos lá, eu entro numa questão do ofensor e ofendido. Porque vamos lá, vamos pegar o exemplo aqui de novo do loiro, tá? Eu falo, pô, Diogo, você não é loiro. Não, mas eu quero ser. Cara, eu não vou te chamar de loiro. Pronto, não vou. E aí você vai, assim, de novo, né? Tô fazendo uma situação hipotética aqui para exemplificar bem o que eu quero trazer para o debate. E aí você poderia muito bem chegar assim, pô, mas então estou ofendido. Eu, Marcelo, falo assim, cara, literalmente problema seu. Eu falaria isso, uma pessoa que dissesse que estaria ofendido, no caso, se eu dissesse um cara de cabelos castanhos, pedisse para dizer que é loiro. Eu tenho o direito de falar, e aí, de novo, aqui a gente já entrou no aspecto moral, tá? Deixa eu melhorar, não é que eu tenho direito, o problema está no ofensor ou o problema está no ofendido? E eu não estou falando do ofensor que quer denegrir alguém que quer causar um dano. Daqui a pouco eu quero falar desse direito de liberdade de pensar e liberdade de agir. Eu não tô nessa seara, tá? Eu tô na seara do que eu, Marcelo, reconheço como realidade. Eu reconheço como realidade que você é um cara de cabelos castanhos. Se você vai se ofender se eu disser que você não é loiro, para mim isso é literalmente um problema seu, o problema está em você, o problema não está em mim. Então, ou seja, você está vivendo dentro de uma sociedade que a gente entendia como sendo uma sociedade de persuasão. Eu posso tentar te convencer de que eu sou louro, por exemplo. Se você for convencido, né, eu consegui realizar com que a percepção fosse a sua percepção também. Claro. E eu acho que a gente vive numa sociedade de persuasões. As pessoas podem tentar umas às outras. Legal isso, cara. Legal isso, interessante. Tenta impor, pela força, uma percepção que a pessoa não se sente confortável em assim expressá-la. Então, acho que falta para a gente um pouco de voltar à cultura da persuasão. Cara, é muito interessante isso, só que a persuasão estaria nesse exemplo que eu dei em você para me persuadir de que você deveria ser loiro, tá? Agora, você não acha que isso está crescendo muito, essa cultura? Eu vou até trazer para a cultura woke, né, que eu acho que ficaria mais fácil de eu trazer, que a cultura woke está prejudicando ou tentando prejudicar o direito à liberdade de expressão? Porque esse exemplo que eu tô te dando aqui, meu velho, tá acontecendo de diversas formas de manifestações, diversas identidades, diversas situações, tá ficando cada vez mais bizarro. Eu acho que não é... Eu acho que isso não vai conseguir se manter, tá Diogo? Eu acho que a curva tá chegando no pico, o negócio vai começar a descer, que eu acho que é insustentável. Mas eu não acho que a gente chegou no pico ainda.
Mas você não acha que essa cultura woke de hoje está prejudicando o nosso direito à liberdade de expressão ser completamente manifesta? Eu penso duas vezes antes de falar algumas coisas hoje. Porque eu não quero ter o trabalho de discutir com aquela pessoa. E olha que eu sou um comunicador, estou num podcast para falar de verdade. Mas eu penso, cara, será que eu quero assumir essa briga? Sim. A gente está substituindo uma cultura de dignidade, que era uma cultura que a gente conquista nossa dignidade, por um retorno a uma cultura do tipo da honra, em que você é devido, né, a minha reputação é um dever que se impõe sobre você, com os aparatos modernos, né? E aí os aparatos modernos podem ser instituições como universidades, em que se existe algum problema dentro do campus, eu vou até a reitoria tem que expulsar aquele aluno, ou numa empresa em que você pede a demissão de uma pessoa, ou numa sociedade em que você tenta pedir o cancelamento público, que é a prisão, a punição judicial sobre a pessoa. Então, acho que, sim, existe essas intromissões que a gente tem a liberdade individual conforme a gente conquistava e a gente conseguia conviver. Mais uma vez, a gente sai de uma cultura de persuasão e vem para uma cultura de imposição sobre como as pessoas querem ser percebidas pelos demais. E eu concordo que não é sustentável ao longo do tempo. A gente consegue umas sociedades muito modernas, em algumas instituições elas conseguem ser mais fortes, mas ao longo do tempo é difícil de você ver isso sendo sustentável. Né? No próprio Estados Unidos, que muitas das ideias que a gente está discutindo aqui são ideias que nasceram da academia americana, e a própria academia americana está, acho que, mudando, e talvez a demissão da Claudine Gay, a ex-reitora de Harvard, tenha sido até um momento em que a gente vê essa mudança começar a acontecer. O pêndulo, né? A que você atribui, Diogo, essa mudança desses conceitos, dessa cultura? Um deles é a realidade de que o bem pretendido não é alcançado por meio desses métodos, né? Então, a gente viu muito isso com relação a você acreditar que você vai conseguir melhorar a vida dos mais pobres, dos mais vulneráveis, se você faz um controle de censura e de discurso. E o controle acontece e as coisas não melhoram, as pessoas não se sentem mais felizes, não se sentem mais identificadas às vezes, com o seu próprio país. Então, a coisa não vai funcionando, né? Acho que existe essa questão da disfunção de algo que parecia uma promessa. Você vê isso muito com a linguagem, né? Então, a linguagem nos Estados Unidos, por exemplo, quando se fala sobre raça, a palavra para designar a comunidade de americanos negros mudou ao longo do tempo, né? Perfeito. Talvez você muda e você acha, não, mas parte do problema era que a gente usava esse termo aqui. Se a gente usar o outro termo, esse termo vai ficar melhor. Então, você vê, por exemplo, Martin Luther King e várias outras pessoas que lutavam contra o racismo americano usavam a palavra negro para descrever a sua comunidade. Aí nada se resolveu as pessoas. Não, mas essa palavra aqui agora não se pode mais. Vamos tentar uma nova palavra, a palavra black. A gente vai voltar à cor. Aí também não funciona. Não, então vamos tentar uma outra palavra, African Americans, para lembrar da raiz que a gente tem com o continente africano. E tem pessoas hoje que falam, né? Eu estava vendo uma diretora americana falando, olha, eu não me identifico com a África, não tem nada a ver com a África, não sei nem de que país que as minhas gerações vieram na África. Eu sou americana. Irado. Você vê esse tipo acho que o Steve Pinker chama de esteira do eufemismo, né? Você vai tentando criar eufemismos que você acha que aquilo vai ter um impacto social importante, e quando o impacto social não se concretiza, porque a situação dos mais vulneráveis, dos negros da comunidade que você acredita que você vai beneficiar não melhora, aí você tenta mudar o seu vocabulário, você tenta mudar. Mas, então, isso, ao longo do tempo, vai deixando de ser persuasivo para as pessoas, e isso se torna uma solução real para os problemas que as pessoas enfrentam. Claro, tá bem claro. Então, vamos lá agora. Até onde... Você acha que o direito de liberdade de expressão, que não é... Vamos melhorar, deixa eu voltar aqui. Vou pegar o Denis, vou citar o Denis Xavier, tá? Que já esteve aqui com a gente algumas vezes. E eu cito muito essa ideia do Denis, que não é do Denis, óbvio, mas foi ele uma das primeiras pessoas que colocou para mim, que é a diferença de liberdade de agir e liberdade de pensar. Você deu um exemplo bom da liberdade de agir, né? Que ela pode sim ser limitada, tipo, vamos nos juntar para matar fulano de tal, ou estou incitando você, Diogo, a matar fulano de tal, ou agredir fulano de tal, e agredir físico ou verbalmente, ok? Vamos deixar isso aqui claro.
Mas eu tenho a liberdade de pensar. Eu posso pensar em falar pro Diogo. Diogo, eu posso pensar, tá? Tô pensando. Pô, eu queria que o Diogo fizesse tal coisa. Pá, isso aqui é a liberdade de pensar. É diferente de falar, Diogo, vai lá e faz tal coisa que eu vou te dar tanto, por exemplo. Tá? Sim. Então eu estou diferenciando agir de pensar. Até porque a gente não consegue, você falou muito bem no início, a gente não consegue controlar nossos pensamentos, é do indivíduo. É impossível controlar o pensamento. E eu gosto muito dos exemplos que o Denis traz, que como nesse caso, a liberdade de expressão ela é um mecanismo de defesa da sociedade, em especial do próprio indivíduo. Porque se as pessoas tiverem liberdade de expressão para dizer o que elas pensam, a exemplo de serem racistas, de serem pessoas que não gostam de X ou de Y, de falar, tá? Tô falando, de novo, não estou falando de agir. É uma defesa, porque eu vou saber quem é aquele cara. Eu não vou querer estar perto de um racista. Então é importante para mim que o racista possa dizer que ele é racista, porque eu não quero estar do lado de um racista. Eu quero que um cara que tá convivendo comigo fale que acha criancinhas bonitas. Eu falo, opa, pera lá, eu tenho uma filhinha. Bonitas no mau sentido, né? Vamos deixar no sentido pejorativo. Isso é um mecanismo de defesa à liberdade de expressão. Então, assim, primeiro, como que você enxerga a liberdade de agir da liberdade de pensar? E depois eu faço a próxima pergunta. Certo. Destacar 2 pontos. Um, que a liberdade de associação é muito importante para você poder ter esse tipo de punições sociais. Como você falou, o ostracismo, as pessoas não querem se associar a uma pessoa, por exemplo, racista, é muito saudável numa sociedade, né? Então, você não ter associação forçada, mas você poder escolher quais grupos que você quer se associar é muito importante. E isso é uma ferramenta, um instrumento que nós temos de envergonhar a pessoa, né? No inglês, o shaming, né? A pessoa, cara, isso é uma ferramenta social super importante. É uma ferramenta que a gente talvez hoje não esteja usando muito bem. Isso, né? isso, Vezes, concordo. Por exemplo, dar um exemplo muito que eu acho que tem me chamado muita atenção. Como que antes você existia um certo shaming com relação a certos comportamentos que hoje a gente associa com comportamentos relacionados a estados de saúde mental, e que hoje se tornou uma coisa tão desejável e elogiada, em vez de ser envergonhada, que as pessoas talvez estejam buscando ter comportamentos que, na verdade, prejudiquem a sua saúde mental. Né? Então, isso acho que é uma questão aí de como que você utiliza essa arma social não coercitiva, da cultura da persuasão da associação. A outra, que é a tentativa de você punir não apenas o pensar, mas também o sentir. Então, criou-se, por exemplo, eu acho que um mito em volta do ódio, né? De que todos os comportamentos nocivos na sociedade são derivados do ódio. Primeiro, a liberdade de sentir é uma liberdade que eu acho que você não consegue tirar das pessoas. As pessoas vão sentir raiva, ódio, frustração, tristeza, alegria, etc., né? Todos os personagens lá daquele livro do filme da Pixar e muitos mais. Depois é que vários comportamentos nocivos na sociedade são tidos por vários outros sentimentos que não são necessariamente sentimento do ódio. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser racista e qualquer comportamento racista as pessoas ficam pelo ódio. Cara, às vezes o racismo acontece pela ignorância, às vezes acontece pelo desdém, né? Às vezes acontece pela frustração. Ou seja, a gente também criou uma linguagem para falar sobre os sentimentos e a nossa liberdade de sentir que é muito infantilizada, como se só existisse alegria e ódio, coisas assim, sabe? Aí você quer punir o ódio e aí você vai resolver os problemas sociais, que todos eles derivam do ódio. A humanidade é muito complexa, a liberdade de sentimentos, assim como a liberdade de pensamentos, ela é quase inerente ao ser humano. O Benjamin Constant falava isso, falava que bom que Deus tornou que os nossos pensamentos fossem inescrutáveis, porque isso garante uma última liberdade que nós temos. Caraca, aqui, que irado isso que você falou aqui agora, essa construção. Muito bom. E a mesma coisa com os sentimentos, né? A Adam Smith falava muito sobre o sentimento humano, né? A teoria de sentimentos morais. Alguns sentimentos que podem levar a ações morais boas, outras ruins, mas o fato é que são algumas das últimas liberdades do ser humano, né? E a gente não vai conseguir, na verdade, pelo menos com a tecnologia atual, a gente não vai conseguir subjugá-las, sabe-se lá, né, o que a gente vem não, pela tomara frente. que não, pelo amor de Deus. Mas acaba com a gente. Mas mostra como que o debate fica infantilizado. Né? Você não consegue nem a liberdade de sentir também, assim, com a liberdade de pensar. Tá. Aí vamos lá agora para o nosso... A gente fez uma grande introdução aqui, tá tudo ligado, claro. Mas vamos falar sobre fake news. Historicamente, sempre houve mentira. Se bobear, boa parte do que a gente hoje considera verdadeiro, historicamente, pode ter sido
com base numa mentira, até porque antigamente a verdade era escrita pelos vencedores, né? A gente nunca sabe o quão verdade é aquela verdade que foi escrita, tal, etc. Ou seja, a mentira existe desde sempre e eu não tenho dúvida que vai existir para todo sempre. Só que hoje estão tratando a mentira como uma própria justificativa à censura à liberdade, né? Uma mentira, sei lá, no WhatsApp, pelas proporções que se toma, tá? E eu reconheço a proporção que se toma hoje da proporção que se tomava antigamente. A rede social, nesse ponto, proporciona, proporciona o crescimento exponencial de uma mentira que as pessoas queiram compartilhar e tal. Mas pode a fake news, pode a mentira, né? A notícia falsa ser uma justificativa para uma censura, para retirar uma liberdade de expressão? Não, primeiro que, mais uma vez, esse debate também é infantilizado, né? Então, acho que a gente tem que dar um pouco mais de textura e complexidade para ele. Por favor. Quando as pessoas falam de fake news e desinformação, essas duas palavras são utilizadas de uma forma muito pouco analítica ou científica ou técnica. Então, dando um passo para trás, existe, pelo menos no inglês, você tem o disinformation e misinformation. Okay. A desinformação, ela é muito deliberada, ou seja, eu quero enganar a pessoa. E é muito do que você vê, por exemplo, numa propaganda russa, numa propaganda chinesa, às vezes, que é você querer convencer a pessoa de que um fato não aconteceu, sei lá, o massacre da Paz Celestial não aconteceu, coisas desse tipo. Okay. Misinformation são informações erradas, que às vezes são as pessoas tentando até, de boa fé, chegar na verdade, mas erram, se enganam, falam coisas que para elas parecem verdadeiras e não são. O segundo é que, mesmo, e aí, quando a gente chega no nível de comandos legais, essa distinção não é feita, né? Tudo vira, basicamente, a distinção é discricionária a partir da cabeça do juiz, da corte, etc. Né? Mas, então, assim, eu acho que já tem esse tipo de complexidade. Para além disso, existem vários debates em que você não tem muita certeza de qual lado que está sendo desinformado ou não. Então, eu estava lendo, por exemplo, outro dia, tem um site de apostas ou previsões na internet que o sujeito do site entende que se alguém conseguir dizer que a previsão do site está errada, ele dá $100 mil para a pessoa, se a pessoa conseguir provar que está errada. E aí teve todo um debate sobre a origem do SARS-CoV-2, do coronavírus, da Covid-19. Se a origem é laboratorial ou se a origem é animal. Cara, foi um debate de, sei lá, 15 horas, talvez, não sei. Mas com dois juízes, que os dois lados concordaram com aquelas duas pessoas. E você lê o debate e fala, cara, são duas pessoas tentando chegar, obviamente, numa conclusão, e os dois lados são muito ponderados. Um lado contra o outro, com bons argumentos de um lado contra o outro, e você lendo aquele debate, você fala, bom, os debates podem ser muito complexos, né? Eu acho que se você for, por exemplo, a discussão sobre a segurança da urna no sistema eleitoral brasileiro, pode ser um debate muito complexo. Você pode ter pessoas muito bem qualificadas dos dois lados, tentando averiguar o nível de segurança ou de não segurança das urnas que a gente tem. E debater isso não é atentar contra o Estado, tá? Vamos deixar isso claro. É a liberdade de expressão de se debater. Exato. E é como ciência é feita, né? Em que você consegue ter hipóteses que possam ser disputadas. Então, assim, você tratar todo esse aparato, inclusive o questionamento dele, dentro desse selinho de desinformação, isso eu acho que não é apenas ilegítimo, mas é muito prejudicial para uma sociedade que quer evoluir e descobrir, até mesmo descobrir verdade. E, além disso, existe uma outra questão, isso que a gente está falando dentro de uma seara que é o gênero, digamos assim, da ciência. Mas tem vários outros gêneros de discurso no mundo. Você não lê, por exemplo, um romance da mesma forma que você lê um livro de não-ficção. É assim também como você não lê, por exemplo, o livro de Gênesis, da Bíblia, da mesma maneira que você lê um paper de macroeconomia. Uhum. Assim, são gêneros muito diferentes. E tem várias formas de você ter o seu discurso que a humanidade criou para conseguir se organizar. Por exemplo, dentro da política, a gente tem desde o começo
uma coisa que é uma análise política e uma coisa que é persuasão política. Então, os gregos estavam discutindo, alguns deles estavam tentando olhar como que, por exemplo, Atenas funcionava, e eles estavam querendo persuadir os seus vizinhos de uma certa opinião, de uma certa lei, de uma certa decisão. E se você começa a tratar o discurso persuasivo, que é a propaganda, que é a opinião, como se ele fosse um discurso científico, você também está confundindo os gêneros do discurso humano. E isso também evita com que uma democracia consiga funcionar, porque ela precisa dos dois discursos. Ela tem que ter gente que está buscando puramente a verdade, desinteressadamente, é muito importante. Tem gente que está querendo persuadir as pessoas, com argumentos, com emoção, etc. Então, se você pega e você coloca tudo isso dentro também desse carimbo de informação, desinformação, mesmo quando a pessoa está expressando apenas sua opinião, só é tão abrangente que a única forma que você tem de punir é se você escolher quem que vai ser punido e quem que vai ser punido. Claro. E aí vai ser de acordo com os interesses de quem está punindo, que é o que a gente está vendo hoje. E aí você passa a ter esse tipo de arbitrariedade, né, a partir daqueles que deveriam ser os mais isentos da nossa sociedade. Mas vamos lá, vamos pegar o exemplo que você falou da desinformação, né? Pegando esse conceito, enfim, traduzindo do inglês para cá, que é o proposital, né? A desinformação proposital. Cara, a gente não pode, a minha opinião, tá? Punir ninguém a priori. A gente tem que ter assim, basicamente, a gente tem que ter o dano pra gente poder fazer uma punição. Óbvio que se tá fazendo atos preparatórios, blá, 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 blá. Ah, eu tô me preparando para montar uma bomba e jogar uma bomba em tal lugar. Porra, óbvio, você vai lá, me prende. Show. Agora aqui no campo da liberdade de expressão, por que eu não tenho o direito de mentir? E sofrer as consequências de mentir, ok? Ok, sofrer. Por que eu tô trazendo isso? Porque quando a gente traz um PL das fake news, quando a gente traz uma imposição... A priori... vamos botar a priori. Quando você pega a priori e já faz uma censura àquela liberdade, tal, eu tô retirando o direito do cara, inclusive, de mentir. Porque eu acho que a pessoa tem o direito de mentir, tá, Diogo? Eu não tô falando que não tem que ser punida. São coisas diferentes. Óbvio que uma pessoa que mente e causa um determinado dano tem. Mas então, se eu chegar ali um dia no Instagram e fizer um vídeo pro Diga Aí falando assim, opa, hoje é dia de Diga Aí Express e hoje o céu está vermelho. Caralho, velho, eu tô mentindo. É uma mentira. Proposital. Mas eu posso estar fazendo isso, inclusive, de forma metafórica. Para dizer, sei lá, que o PT ganhou de novo. Ah, o céu tá vermelho, o PT ganhou de novo. Porra, então assim, eu já vou lá, já vou fazer uma punição a priori. Então, assim, me preocupa muito esse direito... não direito, desculpa. Essa censura a priori, entendeu? Porque eu acho que a pessoa tem o direito de mentir. Eu não sei se você concorda com isso. Queria ouvir sua opinião. Temos o direito de mentir? De novo, não estou falando de não ser punido, tá? Tem que ser punido. O cara que causa o dano tem que ser punido. Então, pegando aí novamente essa bagagem da filosofia política, essa era uma discussão que Tomás de Aquino, por exemplo, fazia. Ele falava, olha, se você exige que o cidadão, para exercer a sua cidadania, não possa mentir, você está exigindo que eles sejam santos. Isso é uma exigência razoável de ser feita na sociedade. Todas as pessoas mentem. Todas as pessoas mentem. Políticos mentem de várias maneiras, né? Políticos mentem, às vezes, porque você sabe, você espera já a mentira. Então, por exemplo, você vai num shopping e você vê um restaurante dizendo que é o melhor hambúrguer do mundo, outro que é o melhor milkshake do mundo, etc. Você sabe que aquilo ali é uma certa mentira. Mas é tipo um gênero, né? O gênero da persuasão. Você sabe que aquela pessoa está querendo apenas te persuadir. Uma das coisas que ficou famosa na campanha eleitoral do Trump, em 2016, eram as pessoas falando, olha, a gente leva o que ele fala a sério, mas não literalmente. Então, quando ele fala que vai construir um muro e vai fazer o México pagar pelo muro, as pessoas estão entendendo. Não, ele não está dizendo exatamente isso. O que ele está dizendo é que ele leva a questão da imigração ilegal muito a sério. Perfeito. Isso é a forma que ele tem de dizer isso. Isso é a forma que o público lia esse tipo de declaração. Então, os discursos políticos, eles têm gêneros diferentes, eles são feitos para persuadir, e é meio que notório, assim, ao longo do tempo, que líderes políticos mentem de várias formas, às vezes como instrumento de persuasão, às vezes porque eles entendem que ser muito honesto tira voto, né, que é bem que a literatura política trata, da ciência política trata. Então, existe uma certa expectativa também de que a verdade vai ser um pouco mais manipulada, mesmo pela liderança política. Agora, exigir isso do cidadão
que o cidadão possa não mentir nunca, né? Essa exigência transformar ali o kantianismo em lei, nenhuma sociedade tentou fazer isso, né? Ou os momentos em que se aproximou disso, em que teve esse tipo de tentativa, foram desastres sociais, né? Mesmo dentro do protestantismo ou de outras tradições, isso não consegue ser sustentado, né? Então, não, assim, na sua opinião, não temos que nos preocupar com as fake news de forma legal, tá? Não estou falando sociedade. Sociedade vai se preocupar, sociedade vai corrigir, sociedade vai mostrar que é uma mentira total, mas no campo legal, Estado coercitivo, não temos que nos preocupar com isso? Não Então, deveríamos? se você tem, tipo, olha, a gente tem aqui um governo estrangeiro tentando fazer uma campanha de propaganda. É a preocupação que a gente sempre teve com a propaganda. Quando a propaganda vem do Estado, ela é mais danosa do que quando ela vem da sociedade civil. Quando ela vem de um Estado estrangeiro, ela também pode ser muito danosa. Então, você se preocupa com a propaganda. Aí sim, você tem agentes de informação, você tem questões que são às vezes opacas, às vezes você não está nem punindo o agente, mas você tem que ter transparência, né, de que ele está sendo um agente contratado por um governo estrangeiro. Então, assim, você tem dentro do campo de informação, você tem algumas medidas que você pode tomar para você conseguir jogar principalmente luz e transparência e evitar alguns instrumentos da propaganda inimiga. Mas confundir isso com o jogo democrático doméstico de pessoas tentando persuadir umas às outras é bem diferente, né? E no nível de Estado. Agora, é claro que, da mesma maneira que a gente gosta de plataformas que façam uma melhor curadoria, a gente se importa com plataformas que sejam mais honestas. Não é à toa que a Wikipedia se tornou bem-sucedida ao longo do tempo, porque com todos os seus defeitos, seus viés, etc., foi um projeto coletivo que conseguiu colocar protocolos para que as pessoas possam disputar, discutir, etc., e tentar chegar em afirmações ali que sejam razoáveis. E é um experimento muito razoável. O que a gente precisa é ter melhores tecnologias também, que consigam gerar debates de maior qualidade, que sejam mais razoáveis. Por isso que eu acho que algumas tecnologias hoje que são testadas como mercados preditivos, são tecnologias muito úteis, porque elas podem melhorar, sim, a qualidade do debate público e a busca coletiva, social, pela verdade, assim como vários outros protocolos ao longo da história foram aplicados. O quão preocupado você está com... e a gente não precisa citar quem, como, etc., mas o quão preocupado você está com os últimos atos estatais referentes à liberdade de expressão no Brasil? É bastante preocupante. É bastante preocupante porque, da mesma maneira que às vezes a gente fala que existem políticas que pretendem ser sociais, mas que prejudicam a vida dos mais pobres, tem políticas que têm no papel a intenção de melhorar a confiança das instituições que acabam diminuindo a confiança das instituições. Então, o PL 2630, ao ser barrado pelo legislador e depois ser reinventado por meio de uma corte, isso você acha que aumenta ou diminui a confiança das pessoas nas instituições? Acho que diminui. Você ter cortes, as altas cortes, que, por prerrogativa, elas vão tomar decisões que são impopulares, mas transformar nisso como sendo a forma de você fazer avançar a democracia, eu não acho que isso... E a gente vê a confiança das pessoas tem diminuído nas cortes, né? Ou seja, elas estão dando a confiança às pessoas. Com certeza, então, com certeza. Se eu passar nessa era, no século XXI, por uma... por essa a informação se transbordando por todos os nossos aparelhos, tecnologias e conversa, etc. Isso levou a que o Martin Gurry chama de a revolta do público, porque o público antes tinha poucos canais de informação, essa informação era muito mais curada e muito mais institucionalizada, ela se torna menos institucional, ela se torna muito pulverizada, as pessoas vão direto na sua fonte de informação, elas querem ouvir diretamente do presidente no Twitter o que ele estava pensando nesse momento, e isso gerou uma crise de autoridade. Então, as grandes autoridades do mundo moderno perderam sua autoridade, universidades, estúdios de televisão e gabinetes também oficiais de políticos, e a forma como a gente está vendo a gente tem que se adaptar a esse novo mundo, o mundo da crise de autoridade, eu acho que é muito importante. Agora, fazer isso de forma reativa, reacionária, que algumas cortes fazem,
de tipo, não, você tem que aceitar a minha autoridade, do contrário, você vai ser punido, isso mina ainda mais a autoridade. Perfeito. Perfeito. Minha última aqui, antes da gente ir para nossa fase 2, Diogo. A plataforma, a rede social, o Instagram, o Facebook, o YouTube, Twitter, na verdade agora o X, é propriedade privada? Primeira pergunta. Sim. Show. Sim. Tá. Sendo uma propriedade privada, ela pode ter lado, ela pode ter ideologia e expulsar alguém que é da ideologia contrária. Vamos supor que o Instagram seja abertamente de esquerda, tá? É uma situação hipotética. Eu, Marcelo, quando eu falo de esquerda, deixa eu melhorar aqui, eu odeio esquerda e direita. Vamos supor que o Instagram seja abertamente, tenha bases socialistas. Eu sou liberal, libertário, anarco. E eu começo a postar sobre liberdade. E quando eu falo de liberdade como direito absoluto, eu já virei um extremista de direita, tá? E aí ele vai lá, me pune, me exclui. É um direito dele? É um direito do Instagram fazer isso? Então, o que eu acho bastante importante é saber como que são os mecanismos que essas plataformas utilizam, né? Uma coisa é a plataforma poder tomar decisões de acordo com os seus próprios interesses. Outra é a plataforma fraudar a confiança dos seus usuários. Então, essa plataforma diz que ela é isenta. Depois você descobre que ela está favorecendo o candidato A ao invés do candidato B. Acho que isso aí é um problema na ordem jurídico-política. Se você tem uma plataforma como a Meta, que diz que tem ali tem uma Suprema Corte deles, né? Tem ali um conselho que os assuntos mais sensíveis e impactantes, relevantes, são levados para esse grupo decidir. E se você vê que, na verdade, isso não está acontecendo, que está sendo uma decisão sendo tomada pelo Mark Zuckerberg, eu acho que essa quebra de contrato com o seu usuário é importante, né? Ou se o X, por exemplo, o X, né, o ex-Twitter, se ele está shadow banning algumas pessoas, sem a ciência dessas pessoas, né, está banindo sem a ciência das pessoas, então isso acho que são questões em que existe uma quebra de expectativas e uma quebra de contrato entre os usuários e a plataforma. Boa, agora, porque volta no contrato. Dizer, olha, minha posição é X, é Y, assim como meu blog, assim como, sei lá, o Reddit pode ter uma posição, e aí, ok, as pessoas querem se associar com aquela plataforma, querem se associar com aquela plataforma, é direito de cada um. Perfeito, pô, muito bom, muito bom. Meu velho, pô, passou rápido aqui, cara, 50 minutos já de entrevista. Passa rápido, assunto bom. Vai ter que voltar de novo, vai estar fora do país, mas vai ter que voltar, online é fácil. Online é fácil. Quadro 2 aqui, Diogão. Agradecer a nossa outra leva de mantenedores, a Tempo Benefícios, que cuida dessas partes de seguro-saúde. Nós lá no meu escritório, nós somos segurados pela Tempo. Eles nos auxiliam, eu sou Bradesco, uso o Bradesco Saúde, pô. Mas para mim o ativo não é o Bradesco Saúde, não. É o atendimento que a Tempo dá. Os caras são realmente sensacionais. Tenho que agradecer ao meu escritório, Mendonça Machado, né, um escritório focado na parte de negócios, principalmente na parte de estruturação de negócios, com raízes bem liberais, vamos deixar claro, a gente acredita muito em meritocracia, acredita muito na própria força motriz do capitalismo, então a gente se baseia muito nisso também. E essa artista aqui, cara, incrível, que é a Vivian Kiabai, você veio no fórum, você ganhou um presente da Vivian, tá? Ganhei. Ganhou. A Vivian fez esse, sei lá, esse troféu, esse totem aqui, esse arranjo, especialmente pro Diga Aí, em que as pessoas acabam se tornando livres exatamente através das ideias e através dos negócios, através do capitalismo. Então são pessoas aqui se tornando livres, voando. E você também ganhou um presente da Vivian. Quando você vier aqui de novo, vou te entregar um totem exclusivo do Diga Aí para você botar com seus inúmeros outros troféus aí, tá? Então, muito obrigado, Vivian. Valeu. Ela é muito fera. Ela é muito fera. Boa. Agradeço a ela, muito bacana. E também aos teus mantenedores aí, né? Outro dia eu estava ouvindo o Balaji Srinivasan falando que Milton Friedman dizia que a responsabilidade social do negócio é dar lucro, e ele falava que era dar lucro, mas também apoiar um ambiente conduzente ao empreendedorismo, né? Legal aí, ó. Tá vendo? Boa, aí, boa. Com apoio ao ambiente. Sem dúvida. Meu velho, vamos lá. Vou te pegar aqui agora, hein? Diogo, se você fosse... Essa é fácil. A segunda é mais difícil. Se você fosse um filósofo, um pensador, quem você gostaria de ter sido? Rapaz, eu acho que
eu gostaria de ter sido qualquer pensador que está nascendo hoje agora, porque eu acho que o Boa. futuro é tão legal que eu preferia viver no futuro e entender o que vai acontecer, cara, com esse mundo de inteligência artificial, de robótica, de nanotecnologia. Eu acho que as questões mais interessantes para a filosofia vão aparecer ainda no futuro. Então, Boa. Concordo. E essa aqui agora, hein? Se você fosse um ministro do STF, quem seria? Ai, rapaz. Seria alguém que já saiu, que já se aposentou, que está olhando de fora, que está chateado com o que está acontecendo. Não, acho que a nossa corte precisa se reformar. Acho que os nossos ministros, muitos deles não estão sequer percebendo exatamente as consequências que a corte está tendo para a nossa república, para a nossa democracia. Eu não falo nem só nas questões que a gente aqui está discutindo Sim. de autoridade, até nas questões pequenas também, cara. Eu acho que eles nem percebem o quanto de conflito de interesse que existe na atuação deles, no protagonismo midiático, nas relações com advogados e de direito. É bem triste. Eu preferia ser aposentado. Boa. Quadro 3, de frente com o Marcelo, relembrando Apex 5, Tomasi, Cardio Esportes, Tembo, Vivian Kebai e Mendonça e Machado Advogados. Meu querido, vamos lá, agora que é mais papum, tá? Indicação de um livro, por favor. Olha, eu falei de um aqui que é o do Martin Gurry, A Revolta do Público, The Revolt of the Public. Tem várias línguas e não tem em português, o que eu acho humilhante, mas é um livro que vale muito a pena ler para entender exatamente o que está acontecendo no mundo nesses últimos 20, 30 anos com as crises de autoridades e como que diversas sociedades têm reagido a isso. Legal, interessantíssimo. Interessantíssimo mesmo. Tô atrás de um livro para terminar, quando terminar o que eu tô lendo agora para ler, acho que vai ser esse aí. Um filme e uma série. Um filme e uma série, cara. Deixa eu ver, eu acho que eu vou começar... Bom, a última grande série que eu vi, eu acho que foi Succession. Então, deixo aí... Maravilhosa. A dica. E sempre que eu não tenho o que assistir, eu assisto The Office ou Seinfeld, então também clássicos aí. Agora, um filme, talvez... Não sei se eu tenho um filme muito, muito recente para indicar. Mas eu vou ser chato, mas um pouco contra-intuitivo. Eu gosto muito do Christopher Nolan, e os meus amigos odeiam Christopher Nolan. Como que eles odeiam? Acabe com essas amizades, cara. Não tem como odiar o Nolan, não. Eu acho que o Nolan é straussiano, ou seja, ele tem sempre alguma mensagem que nem todos conseguem perceber de cara nos filmes dele. Então, eu vou recomendar, por exemplo, Interstellar, mas tenta ver Interstellar como alguém que está como uma crítica ao movimento ambientalista moderno, que se tornou não apenas a favor do progresso, mas um movimento muito reacionário. Eu acho que é um filme que o tempo todo vou ver de novo, então, com essa pegada aí. Muito bom. Lembrando que o autor do Hockey Stick Chart era o Dr. Mann, que nesse caso é o antagonista do filme, o vilão do filme, e que todos no filme são movidos por interesses pessoais. A única pessoa que é movida por um interesse de salvar a humanidade é o vilão. É o vilão. Interessante. Boa, vou rever. Um valor. Um valor, além da liberdade, é o valor da tolerância. Que é o valor. Interessante, nunca falaram tolerância aqui, e realmente é muito importante. Está muito ligado com a liberdade. Uma sociedade livre, tolerante. A questão da persuasão que você está falando, você tem que ser tolerante para, inclusive, tentar persuadir. Cara, brilhante, muito bom. Um herói. Um herói, já que a gente está no tema, daí eu vou colocar Adam Smith como um herói. Muito bom. Foi alguém que, não apenas como economista, como hoje a gente o vê, mas como um filósofo moral que, com seus erros e acertos, estava conseguindo entender muito melhor a divisão de trabalho do que os que vieram antes dele. Perfeito. Um artista musical. Pode ser banda ou cantor, assim. Artista musical, cara. Olha, se eu quiser, eu vou dar dois artistas, então. Um para ficar no nosso tema,
que eu acho que conseguiu mudar de opinião de uma forma incrível, que é o Bono, o vocalista do U2. Boa. Que ele de fato tentou ajudar as pessoas, até que uma hora que ele viu que simplesmente ajuda externa de país rico para país pobre era só um tapa-buraco. Ele falou, se não tiver empreendedorismo e capitalismo, as pessoas não vão conseguir se erguer. Sociedades inteiras sem vida pobreza. Hoje ele é a favor da energia nuclear como uma forma de produção de energia limpa e abundante. O Roger Waters tá bravinho com ele, né? Oi? O Roger Waters tá bem bravinho com ele. Você não viu, não? Depois pesquisa aí. E não vi, o Roger Waters tá puto com ele. Andou falando que o Bono, enfim, desceu o ferro no Bono por causa dessas paradas. Por causa disso? O que mostra, então, que o Bono tá mais certo ainda. Exatamente. Né? Mais certo ainda. Mas alguém que eu tenho ouvido muito recentemente é o Philip Glass. Tiveram alguns amigos aí que recomendando mais. Mas são os mesmos amigos que não gostam do Nolan, só para saber se os caras... Não. Então esses aí são bons. Vamos lá. Virou minha trilha sonora de trabalho agora. Não, tem que escolher um, tá? Eu não tô dizendo que os outros você tá excluindo, mas eu tô falando assim em ordem de hierarquia. Vida, liberdade ou propriedade? Vida, liberdade... Cara, a vida, né? Sem a vida você não tem nem propriedade nem liberdade. Boa. Liberal que mais admira? Liberal que eu mais admiro... Bom, nesse momento, porque eu tô nessa posição na Foundation for Economic Education, eu tô lendo muito o Leonard Read, que é o fundador. Ele tem um livro chamado Anything That's Peaceful, o que quer que seja pacífico, que ele basicamente defende, olha, uma sociedade deve permitir aquilo que seja pacífico de ser feito. Interessante. Mas ele é um liberal muito interessante, porque apesar de ser um homem de negócios, um empreendedor, ele escreveu muito sobre liderança dentro da filosofia liberal. Então, alguém que eu tenho admirado cada vez mais. Irado. Minha última. Quem representa maior risco à liberdade de expressão? Essa é aberta. Quem representa o maior risco à liberdade de expressão? Cara, a resposta é muito simples, o Estado. Garoto, boa. Eu tava aqui pensando, será que ele vai para uma pessoa ou será que ele vai... Muito bom. Diogo, infelizmente acabamos o nosso episódio, foi incrível, cara. Como tinha... Sabe o que era engraçado? Eu tenho um roteirinho aqui, né? Que eles são tipo bullets, assim, né? Pra eu ir tocando. E o pior é que desde a sua primeira resposta lá, né? Enfim, quem é e a liberdade, política e tal... Meu irmão, eu comecei a... Rapaz, eu queria botar mais 20 bullets aqui nesse negócio aqui. Isso é muito bom, porque torna o episódio, acho que ainda mais natural, né? Eu tento sempre me colocar na função do ouvinte, de tentar fazer as perguntas que as pessoas gostariam que fossem feitas, né? Não necessariamente perguntas muito técnicas e tal. Então, eu gosto quando vai puxando ali. Então, muito obrigado por isso. Parabéns. Não só pela defesa da liberdade, mas parabéns pelo seu novo cargo aí. E passo a você para palavras finais aí. Não, obrigado. Mais uma vez, agradeço pelo espaço. Muito legal a conversa. E peço aí que também mais apoiadores se somem a esses aí que já estão te apoiando aí, usando dessa responsabilidade social de manter um ambiente livre para a gente poder empreender, trabalhar, contratar e viver em sociedade. Show de bola. Diogo, de novo, muito obrigado. Galera que está nos ouvindo, muito obrigado. Até a próxima. Valeu! Um abraço, pessoal. Tchau, tchau, Marcelo. Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.